Bem, galera, né? Estamos aqui para mais um vídeo do canal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao meu amigo e parceiro Felipe do canal Sem Neurose, né? Que me convidou para fazer uma live de mais ou menos 1h30, né? Eu gostaria de agradecê-lo pelo convite e pelas pessoas que tiveram lá prestigiando a gente na live, né? E agora eu vim falar sobre a entrevista de ontem, né? Pro canal não, né? Pro programa do Datena. E as consequências e repercussões que podem ocorrer nos próximos capítulos, né? Vamos assim dizer. Primeiro, na verdade, essa análise vai ser dos primeiros 8 minutos de entrevista, né? Eu ainda não assisti a entrevista completa, mas gostaria de pontuar algumas coisas do começo da entrevista, né? O Bolsonaro, ele começa a entrevista falando que o Rodrigo Maia e o pessoal comandando o Congresso, o Rodrigo Maia, ele atrasou algumas medidas provisórias que seriam eficazes no combate ao desmatamento e, e aos incêndios, aos focos de incêndios que a gente soube que aconteceu no Pantanal, na floresta amazônica, em vários biomas do Brasil, e coincidentemente, entre aspas, né, ocorreu depois que o Salles falou na reunião ministerial que iria passar a boiada. A gente sabe que a boiada passou e passou bem. Inclusive o céu ficou, no dia das queimadas, ficou preto, né? O céu de São Paulo, pelo menos. Então é uma hipocrisia tremenda. A gente sabe que o Bolsonaro está com os madeireiros que vêm massacrando as tribos indígenas, que vêm promovendo desmatamento, a grilhagem de terra. A gente sabe que o Bolsonaro está com os poderosos e agora ele vem com essa hipocrisia de que ele tinha alguma medida provisória para barrar desmatamento, barrar qualquer coisa, como se ele estivesse preocupado com o meio ambiente ou qualquer coisa que seja pertinente a isso. O Bolsonaro, ele vem falando que na entrevista que não tem nada contra a opção sexual do Dória, né? Chamando ele de calcinha apertada, como sempre, o Bolsonaro com as piadinhas homofóbicas que são de praxe do Bolsonaro. Ele é um palhaço piadista. Ele fala o tempo todo que o João Dória deveria questionar o STF por tê-lo impedido de combater a Covid por questão eleitoral. Olha o nível de insanidade, o nível de doentia do nosso presidente, que caminha rumo, infelizmente, à reeleição, né? Por falta de pulso firme do jornalismo e da oposição. Né? Pulso firme no sentido não significa usar dos mesmos artifícios, recursos que o Bolsonaro se utiliza, como palavras de baixo calão, ofensas pessoais, nada disso. Simplesmente perguntar o que é pertinente, qual medida efetiva que o Bolsonaro foi impedido pelo STF. Até onde a gente sabe, o Bolsonaro tem fotos com o Toffoli, né, ministros que frequentam a casa do Bolsonaro, né, não tem nada contra. O Maia, tanto que o Bolsonaro fala que tem uma relação muito próxima com Baleia Rossi, ou seja, agora vamos ver, né? Vamos ver como fica isso, né? Parece que o pessoal vai lançar Irundina, vai ficar muito feio novamente a esquerda apoiar o Baleia Rossi, que está comprometido com a agenda neoliberal, que está comprometido com o Bolsonaro não ser responsabilizado por nada, né? A gente sabe que o que o Bolsonaro fez
foi provocar aglomeração, foi. Ainda o Bolsonaro diz que tem uma medida preventiva para a doença, qual? Cloroquina e remédio de verme. E que a última palavra, depois logo em seguida ele fala que a última palavra em termos disso é ouvir a opinião médica, né? Ele mesmo que disse que tem medida preventiva. Se tivesse alguma medida preventiva contra essa doença, a gente não teria 200 mil mortes. Onde o Bolsonaro ele vai passear de lancha, vai jogar sinuca, vai, sei lá, fazer a agenda de se dizer que é um cara do povão, né, um cara bem visto pela sociedade. Infelizmente a gente tem uma parcela de gado mesmo, né? Não tem, depois de 2 anos, é só isso que resta chamar mesmo, gado, uma pessoa que ainda vê esperança num cara que está destruindo o nosso país, é lamentável. E agora, o Datena não perguntou, sequer questionou qual medida que o Bolsonaro estava tomando, de fato, que o STF impediu ele tomar, não foi nenhuma, não. A medida que o Bolsonaro só se preocupa em fazer com que as investigações sobre lavagem de dinheiro, abertura de empresa fantasma, rachadinha, né, que é peculato, entre outros crimes, todos os crimes que há décadas o Bolsonaro comete junto com milicianos, com Queiroz, com inúmeros esquemas, né? O próprio filho era funcionário fantasma do Roberto Jefferson na época do Mensalão. Inúmeros crimes, o Bolsonaro se preocupa com blindar os filhos e assim mesmo, e ele fala por Datena na cara de pau que não tem corrupção no governo dele, é a mesma conversa de sempre. E é isso, o Datena sequer ele consegue fazer qualquer pergunta ou interrupção pertinente contra o Bolsonaro, e como toda a mídia ela quer o Bonner, né? O Bonner se lamentando, estamos esgrimando com loucos. Ele mesmo que plantou esses loucos lá, né? É a mesma coisa da Suzane Richthofen chorar no caixão do pai, né? Então, o que o Bonner fez é lamentável. Ele mesmo criou um monstro, ele que pariu um monstro. O Bonner é a imprensa que vai culpar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não foi neoliberal o suficiente, né? As reformas, a Ford está indo embora, mesmo com todas as reformas passando, informalidade aumentando, desemprego, né? Sobre o auxílio emergencial, o Bolsonaro falou que graças ao auxílio emergencial que as pessoas, que os pobres, né, tiveram que comer durante a pandemia, sendo que a própria bancada dele votou contra, ele foi contra, e quem lutou pelo auxílio emergencial e quem propôs no Congresso foram os partidos de esquerda, no valor de R$1.000. Ele falando que nenhum país da América do Sul teve auxílio emergencial. Teve auxílio emergencial para as micro e pequenas empresas, empresas de médio porte, e pessoas físicas em El Salvador, inclusive. Em todos os lugares do mundo teve auxílio emergencial, inclusive no Brasil, né? Outros países talvez o nome seja outro, mas é mais uma das mentiras do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele não se cansa de mentir, por quê? Porque ele quer levar 2022, ele quer colocar para debaixo do tapete as investigações que ele tem, que tem contra o Ministério Público, tem contra a família dele, que ele quer blindar, colocar pessoas de confiança para engavetar tudo. É essa a preocupação do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro ele trabalha um governo de banqueiros, voltado aos banqueiros, aos poderosos, e sem nenhuma preocupação com o povo, sem nenhuma preocupação com a saúde do povo. E a imprensa interessada em passar as reformas neoliberais do Guedes corrobora tudo isso e
E a esquerda também parece que está muito confortável no lugar dele. E vamos caminhando para Bolsonaro até 2026 e porque a gente é isso que nos resta, né? Ou que a mídia vai lançar o Moro ou Dória, o próprio Dória como salvador da pátria. Eles querem fazer uma falsa oposição com o Dória sendo oposição. Dória não é oposição, Dória concorda com toda a agenda do Bolsonaro. Só não é um cara grotesco como o Bolsonaro. Então assim a gente caminha. E é mais ou menos isso que eu queria dizer. E o Datena também não questiona, para ele tanto faz. E assim como a nossa mídia. Lança uma notinha de repúdio e tudo mais. E enquanto a boiada passa, vamos assim dizer, né?